Então, a gente segue com o nosso capítulo 4, vendo os contrastes do Brasil republicano. Se na aula passada a gente abordou algumas revoltas que aconteceram no interior do Brasil, agora a gente vai ver como foi essa relação de forças nas cidades. Então, na cidade também aconteceram uma série de revoltas. A gente vai tratar de algumas delas. Qual que era o contexto da época? Vamos relembrar. Bom, as grandes cidades passavam por reformas, modernizações, e para isso havia derrubada muitas vezes de bairros inteiros. A população que morava nesses bairros, geralmente uma grande parte de população pobre, visto a desigualdade social que existia na época, começou a ser expulsa e elas iam para os morros e para os arredores da cidade, ou seja, para a periferia. Lembrando que periferia é aquilo que não está no centro, tanto no centro da cidade como no centro das decisões. Então, quem está na periferia está afastado dos grandes debates, afastado dos grandes eventos e afastado das principais posições de poder. Para conter essa população, que muitas vezes se negava a sair das suas casas, era utilizada a força policial. Então, era uma ação muito truculenta. E nesse momento, ainda havia uma grave crise econômica e um forte desemprego. Além disso, haviam decretos dos governantes, tanto dos governantes estaduais como dos que administravam as grandes cidades, que tratavam as coisas mais ou menos da seguinte forma: sem terno e sem sapatos não se pode andar pelo centro da cidade. E visto que grande parte da população pobre não tinha dinheiro para ter ternos e nem sapatos, essas pessoas eram impedidas de andar nessas localidades. Isso, obviamente, gerou um grande sentimento e várias ações de revoltas, algumas espontâneas e outras organizadas. Uma dessas revoltas ficou conhecida como Revolta da Vacina. Ela aconteceu em 1904, no Rio de Janeiro, onde já havia uma forte sensação de descontentamento popular por tudo isso que a gente vem tratando. E aí, o prefeito do Rio de Janeiro começou uma campanha de saneamento, que era Oswaldo Cruz. E essa campanha de saneamento tinha uma intenção boa, que era de exterminar ratos e mosquitos e uma vacinação contra a varíola. Porém, essa vacinação ela era obrigatória e muitas vezes as pessoas que iam fazer esse saneamento entravam de maneira indevida nas casas das pessoas. Fora que não houve uma campanha de conscientização antes dessa vacinação. Então as pessoas se sentiam totalmente ultrajadas quando entrava a gente na casa delas sem permissão, ainda mais obrigando a dar uma vacina. Então essa vacinação à força foi recebida com muita resistência pelas populações pobres. Essa revolta não ficou só nas periferias, ela invadiu o centro das cidades. Houve uma série de apedrejamentos de hospitais, de prédios políticos, de delegacias, saques de comércios, alguns imóveis foram queimados, policiais atacados e houveram várias mortes de um lado e de outro. A gente pode ver um pouco do que foi essa revolta a partir dessa charge e a partir da imagem abaixo que mostra um bonde derrubado no centro da cidade. A revolta tomou uma proporção tão grande que o governo suspendeu essa vacinação obrigatória. Na cidade, também houveram várias lutas operárias. O aumento do número de fábricas foi muito grande. Em 30 anos, essas fábricas cresceram de tipo 54 mil para 275 mil. Surgiram indústrias principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo que em São Paulo teve um número maior, e principalmente nas capitais. Então a capital de São Paulo e a região próxima acabou recebendo um grande número de empresas industriais. As condições de trabalho eram de superexploração da força de trabalho. Então as jornadas de trabalho muito extensas, indo de 10 até 16 horas por dia, para salários que eram muito baixos. Então muitas vezes a pessoa tinha que trabalhar de 12 a 16 horas por dia
todos os sábados, pelo menos 2 domingos por mês, para ganhar 50 mil réis, sendo que muitas vezes o aluguel de um cortiço era 40 mil réis. Com isso, muitas mulheres e crianças tiveram que trabalhar para que a família tivesse alguma possibilidade de viver dignamente. Fora isso, existiam uma série de multas e castigos com os quais esses trabalhadores eram punidos em qualquer situação que causasse um desgosto do patrão. Ainda para agravar mais essa situação, não havia direito às férias, nem aposentadoria e nem licença médica. Então, se a pessoa ficava doente, ela tinha que optar entre ficar em casa e não receber o salário ou ir trabalhar doente e fazer o maior sacrifício possível. A gente assim consegue configurar um pouco de como que era a vida da classe operária na época. Não cedendo a tais condições, houve uma série de organização dessa classe operária, principalmente nas estruturas sindicais. Os principais sindicatos da época tinham como posicionamento político o anarquismo e o socialismo ou o comunismo. Muito por causa das experiências políticas dos imigrantes europeus que chegavam ao Brasil nessa época. Eles já tinham essa experiência de luta, de reivindicações pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho. E o principal instrumento dessa classe organizada eram as greves. Então, só para a gente ter uma noção, entre 1901 e 1920 foram cerca de 136 greves, a maioria delas em São Paulo. E a maior de todas é considerada uma greve geral de 1917 na cidade de São Paulo e algumas regiões do interior, onde foram mais de 30 dias de greve geral. E os conflitos foram agravados sobretudo por causa da morte de um operário anarquista de 22 anos pela polícia. A greve saiu vitoriosa. Uma série de reivindicações foi acatada pelo governo, como por exemplo o aumento de 20% no salário. E essas repressões aos movimentos grevistas vão ser cada vez mais cruéis, mais duros a partir de 1917, por conta da inspiração que os trabalhadores tinham com a Revolução Russa e também, de certa forma, do medo que a burguesia, que os donos dessas fábricas e que os governantes tinham desse exemplo que havia sido essa revolução e do que ela poderia trazer no Brasil. Nesse mesmo momento, nessa mesma situação, como que eram as condições dos afrodescendentes? Como que eram as condições de vida e trabalho da população negra? Coloquei ali, duplamente punidos, por serem pobres e por serem negros. Então, a abolição da escravidão em 1888 não foi uma abolição 100% eficaz, tanto é que até 1930 várias práticas culturais e religiosas de povos de origem africana não eram permitidas no Brasil. Então essa igualdade não se realizava plenamente. Fora isso, no século XIX são desenvolvidas várias teorias racistas para tentar dar uma aparência científica ao racismo que se praticava. Essa imagem do lado esquerdo abaixo mostra uma série de imigrantes que haviam chegado da Europa, numa tentativa que o governo brasileiro teve de trazer um branqueamento para sua população, o que já mostra um baita preconceito, uma vez que existia um monte de gente de cor de pele preta que havia se libertado da escravidão, mas que não encontrava trabalho por causa do preconceito. Os trabalhos mais pesados e pior remunerados eram entregues e oferecidos para a população negra e pobre, né? Então a maior parte da população pobre é negra por conta de todo esse histórico, e isso tem reflexos até os dias atuais. Teve uma revolta específica que teve um protagonismo muito forte da população negra, que é a chamada Revolta da Chibata. Na Marinha Brasileira, a maior parte dos marinheiros sem patente eram negros, como a gente pode ver nessa imagem maior do lado direito.
E eles eram punidos com chibatadas, com chicotadas, que é uma prática que vem desde a escravidão. Eu coloquei ali embaixo uma imagem que a gente usou numa das nossas aulas, para lembrar, né? Eu falei, ó, em algum momento a gente vai voltar a falar disso. Então é nesse momento. Em 1910 houve uma revolta desses marinheiros sem patente. E ela foi liderada por um marinheiro negro, que é o João Cândido, o que aparece na foto mais acima. E eles tomaram os navios de guerra de São Paulo e de Minas Gerais que estavam ancorados no Rio de Janeiro. E essa revolta resultou numa vitória, que foi o fim das chibatadas no Brasil. Então pensem, isso já era mais de 20 anos depois da finalização ou da proibição da escravidão no Brasil. Se eles eram duplamente punidos, eles foram duplamente resistentes. E é por isso que até hoje a gente tem uma rica cultura, uma rica contribuição dos povos de origem africana no Brasil. Essa proibição de manifestações culturais e religiosas foram tratadas com muita resistência por esse povo. E até mesmo encontraram mecanismos como a imprensa negra, que divulgava pautas da luta desse povo e coisas que eram de seu interesse, né, notícias, reivindicações, acontecimentos, além de também ter um papel muito importante de denunciar os casos de racismo e discriminação, tornando conhecidas as pessoas e as empresas que praticavam essas coisas e também, de certa maneira, conscientizando e trazendo para o seu lado grande parte da população. Então é com isso que a gente tem dentro do nosso caldeirão cultural práticas como a capoeira, o maracatu, o candomblé, o samba, a congada, entre outras coisas. Então, a gente vai parando um pouquinho de falar desse tema e como é que tá a República. Bom, é a República que vai ganhando cada vez mais cara de povo, mas com muita luta, como a gente pôde ver, tanto no interior, como no cangaço, quanto nas cidades, com a forte organização da classe operária.